Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História e eu estou aqui no meio da nossa literatura, estudando, lendo, revendo, reestudando para poder passar para você uma informação com o máximo de segurança possível no que diz respeito à análise, ao estudo dos estados de conservação das cédulas. Como eu falei no vídeo anterior, nós precisamos estudar e entender esses estados de conservação para que a gente possa avaliar corretamente a nossa coleção, avaliar corretamente as peças que nós estamos comprando, e isso normalmente costuma ser um motivo de muita dificuldade, um motivo de assombro, quando na verdade basta estudar, basta fazer a tarefa de casa para poder ter uma informação de segurança e aprender. O importante não é só ter a informação, mas aprender a aplicar ela na sua coleção. Essa é a nossa tarefa, que eu começo a partir de hoje. O nosso bate-papo a partir de hoje vai ser voltado para clarear essas dúvidas a respeito dos estados de conservação. Então eu te convido a compartilhar essa informação com as pessoas do seu grupo, com as pessoas do seu meio. Manda nos grupos, vamos botar mais gente para aprender, para a gente poder divulgar esse conhecimento, beleza? Vamos iniciar falando primeiramente das nossas fontes. Fernando, o que tem a ver fonte com estado de conservação? A gente tem que pensar o seguinte: quando as cédulas surgiram, quando o colecionismo surgiu, quando a numismática, a ciência numismática surgiu, alguém teve que definir o que é uma cédula flor de estampa, o que é uma cédula soberba, o que é uma cédula MBC. Não existia esse conceito. Existiam cédulas que estavam aí circulando. De repente se percebeu que existiam cédulas que eram mais conservadas do que outras, cédulas que eram mais gastas do que outras. Então foi preciso estabelecer o quê? Uma escala de qualidade. Algo que é completamente entendível. Hoje é muito mais fácil para a gente entender do que era na época. Mas você tinha uma cédula, você viu aí na capa do vídeo de ontem, nós postamos as cédulas de 5 cruzeiros do padrão 1970, e aí ficou evidente, ali ninguém tem dúvida do que é uma cédula no estado de conservação deteriorado, uma cédula mal conservada, de uma cédula bem conservada, de uma cédula que não tem detalhe nenhum. Ali não tem dúvida. Muitas vezes nas coleções a gente também não tem dúvida. Você passa ali, você pegou na mão a cédula, você fala: isso aqui é MBC. Ah, isso aqui tem uma levezinha dobra, isso aqui é uma soberba. Não, isso aqui não tem detalhe nenhum, isso aqui é uma flor de estampa. A gente às vezes consegue pegar e classificar isso desse jeito. Mas essa classificação, quando surgiu, talvez não fosse tão evidente, especialmente os limites de cada um desses estados de conservação. Aí reside o grande problema: os limites dos estados de conservação. Até que ponto eu posso considerar uma cédula MBC? Até que ponto eu posso considerar uma cédula soberba? E a partir de que ponto uma cédula é considerada flor de estampa? Você está habituado com essas nomenclaturas que eu estou te falando? Por que eu estou perguntando? Porque nós estamos falando do que é tradicionalmente conversado aqui no Brasil. Porque no Brasil, normalmente, nós chamamos as células os estados de conservação das células de MBC, SOB e FE. Muito bem conservadas, soberba e flor de estampa. Mas não é assim em todo lugar do mundo. Para que você possa entender do que nós estamos falando e quais são os limites, eu preparei o próximo vídeo para não ficar muito comprido. O vídeo de amanhã eu vou te explicar quais são os 6, vamos dizer assim, grandes grupos de classificação de cédulas que nós temos e o que a literatura nacional traz para a gente a respeito disso. Nós vamos usar como fonte o livro completo do Papel Moeda do Brasil, da editora Bendis. Na página 143 ele define critérios para a gente tentar enxergar esses limites. Antes de mais nada, eu já te antecipo
Classificar uma cédula em apenas 6 estados de conservação é uma tarefa muito ampla, muito ampla. Existem outros sistemas de classificação que são muito mais precisos. A escala Sheldon americana, que é utilizada hoje pelas certificadoras, é muito mais precisa. Por que ela é muito mais precisa? Porque ela tem muito mais graus do que 6. Então a gente consegue chegar mais próximo de um grau. O que eu estou falando? Eu estou falando de duas cédulas soberbas, em que uma cédula é melhor do que a outra. Eu estou falando entre duas cédulas flor de estampa, em que uma cédula é melhor do que a outra. Fernando, mas eu não consigo entender isso. A cédula flor de estampa ela tem que ser absolutamente perfeita. Mesmo ela sendo absolutamente perfeita, existem cédulas flor de estampa melhores do que outras. Ambas flor de estampa. É disso que eu estou falando. Baguncei a cabeça de todo mundo hoje. Ao invés de facilitar, eu fiz foi dificultar. Se você tem essa impressão, fica calmo. Amanhã nós vamos começar do começo, tratando a respeito da nossa classificação aqui no Brasil, de como nós lidamos com essa classificação aqui no Brasil. E aí eu vou te mostrar na prática o que nós estamos falando, e aí nós vamos avançando devagarzinho até a gente conseguir classificar melhor as nossas cédulas, beleza? Forte abraço, fica com Deus, vamos juntos!